Oi, gente, nós estamos de volta, né? Nosso objetivo agora é eu e vocês, com a Constituição na mão, artigo 194 da Constituição. Dê uma olhada aí, tá? No artigo 194. Vocês estão vendo que o artigo 194 é aquele lá do início do nosso curso, que tem, né, a delimitação, o que é Seguridade Social, conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, destinado a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, não é isso? Por incrível que pareça, esse artigo, ele cai assim repetidas vezes na prova. Em vez de se falar em conjunto integrado de ações, aparece assim, um conjunto de ações, ou um conjunto integrado de ações destinado a assegurar direitos relativos à saúde, previdência, assistência e educação. Saúde, assistência, educação e a vida, enfim, tá? As variações em torno desse tema são bem frequentes, tá? Então, vocês leiam com carinho esse artigo, tá? Não se preocupem se ele aparecer na prova, não é uma pegadinha, é comum ele aparecer na prova da ESAF. Então, vocês vão fazer a leitura e com muito cuidado também dos princípios, né, que estão aqui, que são apresentados na condição de objetivos da Seguridade Social. Então, é competência do poder público, não é, organizar a Seguridade, com base nesses 7 objetivos, né, também denominados de princípios e diretrizes. Tá? Isso aqui a gente já conversou a respeito dessa matéria. Vamos para o artigo 195. O artigo 195, ele nos diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, não é isso? Quando ele diz financiamento a cargo de toda a sociedade, ele está referenciando aqui o princípio da solidariedade social. Toda a sociedade tem responsabilidade de custear a proteção social para aqueles que se encontrem em situação de risco social, tá? Qual seria a forma direta? Através do desembolso das chamadas contribuições sociais pela empresa, pelo trabalhador, tá? É sobre a receita dos concursos de prognóstico e indiretamente mediante recursos que virão de orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e também dos municípios. Muito bem, o que eu tenho aqui em seguida? As contribuições sociais, tá? Nós vamos, nas aulas seguintes, obviamente, continuar o nosso estudo das contribuições sociais, da empresa, entidade ela equiparada e demais empregadores, dos segurados, vamos voltar a falar ainda de contribuições de segurados, nós vamos falar de contribuição sobre receita ou faturamento, contribuição sobre o lucro, concurso de prognóstico, tá? Do importador, enfim, tudo isso nós vamos voltar. Mas hoje eu quero chamar especial atenção para os parágrafos da Constituição Federal, tá? Muitos desses parágrafos, eles comportam verdadeiros princípios, tá? Que vão ser cobrados de vocês na prova. Nós vamos encontrar aqui o princípio da precedência do custeio, tá? Nós vamos encontrar aqui o princípio da noventena, ou anterioridade mitigada, ou anterioridade nonagesimal. Então, eu recomendo a vocês extrema atenção para a leitura desses parágrafos. Vejam só, eu tenho aqui, parágrafo 1º, tá? Isso aqui já apareceu em mais de uma prova da ESAF. Receitas dos estados, Distrito Federal e municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então, a receita da Seguridade do Estado vai para o Estado. Orçamento individualizado não integra o orçamento da União, assim como o município, assim como o Distrito Federal, tá? Agora, no parágrafo 2º, proposta de orçamento. Como é que é feito o orçamento da Seguridade Social? Ele é feito de forma integrada. A Seguridade não é um conjunto integrado de ações? A própria Lei 8.212 vai nos dizer, tá, que as ações nas áreas devem ser levadas a cabo num sistema integrado, tá? Elas devem ser executadas de forma sistêmica, tá? Então, aqui nos vai dizer o seguinte: a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tá? Então, vai acontecer da seguinte forma: um técnico da área de previdência, outro da área de saúde, outro da área de assistência social, eles vão, se reunir
e vão consolidar as propostas orçamentárias das 3 áreas na proposta orçamentária da Seguridade Social. Então, essa comissão de 3 técnicos, um de cada área, vai ter, né, essa tarefa. Só que, veja bem, tá? Cada proposta vai levar em consideração metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas quando, tá, vier o financeiro, tá, quando os recursos forem liberados, eles serão destinados a cada área da Seguridade, assistência, saúde e previdência, tá, para utilização em separado. Então, aqui ele diz o seguinte: assegurada a cada área a gestão dos seus recursos. Então, lembrem-se, proposta orçamentária é feita de forma integrada, mas na hora que os recursos são liberados, eles vão para cada área que vai ter liberdade de gerenciá-los segundo suas metas, tá? Vamos lá. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele obter benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Daí vai gerar, mais na frente, uma matéria para que nós possamos estudá-la, que é a da certidão negativa de débito, tá? Então, o fato de você ter a exigência de inexistência de débito para contratar com o poder público vai obrigar a empresa, quando participe de uma contratação pública, quando participe de uma licitação, quando vem em busca de incentivo fiscal, tá, do governo, tá, essa empresa vai ter que apresentar prova de inexistência de débito, que é, por excelência, a certidão negativa de débito, mas pode ser suprida pela certidão positiva de débito com efeitos de negativa, em caso de suspensão da exigibilidade do débito, tá certo? Agora, vamos adiante. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1. Então, vamos dizer o seguinte: nós temos aqui várias previsões, tá, de fontes de recursos para financiar a Seguridade Social. É possível estabelecer novas fontes, criar fontes de custeio? Sim, é possível. Isso será feito através de lei complementar, e essas novas contribuições que venham a ser criadas não poderão ter mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, de outras contribuições sociais já previstas na Constituição Federal, tá? Daí porque essa remissão, feita aqui o artigo 154.1 da Constituição, que trata da competência residual, tá certo? Tá? E exige lei complementar para essa finalidade, ok? Parágrafo 5º, olha aqui o princípio da precedência do custeio. Eu espero que eu esteja lendo e vocês estejam lendo também. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Este é o princípio da precedência do custeio que está na nossa Constituição, tá? Nas nossas constituições desde a Constituição de 1946, tá certo? Parágrafo 6º. Contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. Então é o seguinte: criada uma contribuição social, da publicação da lei deve-se aguardar 90 dias. Somente depois de transcorridos 90 dias da publicação é que nós poderemos exigir essa contribuição. Mas nós não esperamos até o exercício seguinte, não sendo obrigado, então, a aplicar o que está lá no artigo 153b, que é o princípio da anterioridade, que determina que a exigência das contribuições criadas só poderá acontecer no exercício seguinte. Parágrafo 7º. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, as entidades beneficentes de assistência social também, né, podemos chamá-las de EBAs, entidades beneficentes de assistência social, elas usufruirão de isenção na medida em que cumpram os requisitos da lei. Então, a pergunta hoje que nós vamos fazer é assim: toda entidade beneficente
será considerada isenta? Não, apenas aquela que cumpra os requisitos da lei. Sobre esse assunto, a gente vai deixar para falar bem próximo da prova, porque o artigo que regulamenta essa disposição constitucional é o artigo 55 da Lei 8.212, a Lei Orgânica da Seguridade. Mas esse artigo foi revogado pela medida provisória 446 de 2008, sendo que essa medida provisória foi rejeitada pelo Congresso. Então nós estamos aguardando consolidar mais o tratamento dessa matéria para voltar a falar nisso, né, para vocês. Agora, vejam só. Parágrafo 8º. O parágrafo 8º é exatamente aquele que nos dá a matriz constitucional da exigência da contribuição do nosso amigo segurado especial, que vai ser sobre a receita da comercialização da produção rural. Olha o que diz aí. Produtor, parceiro, meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, veja só. Aqui nós temos como previsão de base de cálculo da contribuição do segurado especial o resultado da comercialização da produção rural. Quando a lei é publicada e se regulamenta essa exigência, a base na lei e no regulamento aparecem como sendo a receita bruta da comercialização da produção rural. Tá certo? Então, cuidado, porque vocês têm que ter familiaridade com esse texto da Constituição, porque se aparecer o texto tal qual está aqui, vocês vão ter que aceitar como base o resultado da comercialização da produção, tá? Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput, que são as contribuições da empresa, entidade a ela equiparada, empregador, tá? Incidindo sobre folha de salários e demais rendimentos, sobre receita ou faturamento e sobre lucro, poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Então vamos lá. Diante de 4 variáveis: porte da empresa, atividade econômica, contratação intensiva de mão de obra, tá? E condição estrutural do mercado de trabalho, eu posso, tá? Isso é programático dentro da Constituição, eu posso criar diferentes exigências. Em que sentido? Eu mudo bases e alíquotas dependendo da atividade econômica da empresa. Eu mudo base e alíquota, tá? Dependendo do porte da empresa. Eu mudo base e alíquota dependendo de a empresa contratar mais ou menos mão de obra, ok? Então, essa é a previsão constitucional aplicável a contribuições de empresas, entidades equiparadas e empregadores. 10ª. A lei definirá critérios, parágrafo 10, a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para Estados, Distrito Federal e municípios e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Então aqui, tá? Talvez o mais importante que você tenha é o fato de ser lei e não necessitar de lei complementar. O examinador poderia usar isso assim, a lei complementar, tá? É exigida para definir critérios de transferência de recursos. Negativo, é lei, tá? Como é que se define, tá? É através de lei que se define a transferência de recurso para o SUS, tá? E para a área de assistência social, de União para Estado, de Estado para município, observada a contrapartida dos recursos, as ações que têm que ser desenvolvidas no âmbito da saúde e da assistência social. Parágrafo 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia de contribuições sociais, de que trata os incisos 1A, empresa, entidade ela equiparada e empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, e 2, dos segurados, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Então, atenção, veja só, parágrafo 11.
trata exatamente de contribuição de empresas sobre folha e demais rendimentos e também da contribuição dos segurados. Segundo o artigo 167, inciso 11 da Constituição, contribuição de empresas sobre folha e demais rendimentos de segurados só pode ser destinada a custeio de benefícios da Previdência Social. E exatamente para esse grupo é vedada a concessão de remissão ou anistia, tendo em vista débitos que superem um limite a ser fixado em lei complementar, tá? Parágrafo 12. A lei definirá setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma do inciso 1b, contribuição da empresa sobre receita ou faturamento, e 4, contribuição do importador, serão não cumulativas. Então, você tem situações de COFINS cumulativa, COFINS não cumulativa, tá? Isso aqui, na verdade, é decorrência da possibilidade conferida pela Constituição ao legislador de escolher setores de atividade onde a sistemática de exigência de contribuição vai ser no sistema cumulativo ou não cumulativo. Parágrafo 13. Aplica-se também essa sistemática de exigência de contribuição cumulativa ou não cumulativa na hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso 1A pela incidente sobre a receita ou faturamento. Então, o que é isso? A contribuição do inciso 1A é a da empresa sobre a folha de salários e demais rendimentos, tá? Existe um projeto, tá, de desoneração da folha que vem aos poucos sendo implantado. Por exemplo, o Simples Nacional seria uma materialização, tá, dessa ideia. No caso do Simples Nacional, a maioria dos optantes vão deixar de pagar as contribuições incidentes sobre a remuneração e substituir esse valor de 20% sobre a remuneração do empregado, o avulso do contribuinte individual, os 15% sobre o valor da cooperativa, por um recolhimento unificado de impostos e contribuições, tá certo? Quando eu retiro a contribuição da empresa, né, que incide sobre a folha, eu posso, então, usar outra formatação, não é? Qual é que eu vou usar? A contribuição passa a incidir sobre a receita ou faturamento. Desonero a folha, onero as vendas, a prestação de serviços, né? Sim, tá? Nesse caso, também vai ser definido por lei os casos em que essa contribuição substituta vai ser aplicada de forma não cumulativa, tá? Então, há a previsão aqui de uma hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição das empresas sobre a folha, tá? Por uma contribuição que se dê sobre o faturamento, sobre as vendas. Então, vejam, na medida em que essa hipótese se materialize, que você tire os 20% que incide sobre a folha, substitua esses 20% sobre uma contribuição sobre a receita ou faturamento, cabe à lei definir quando ela será aplicada de forma não cumulativa, tá? Eu fiz questão de dar uma lida e fazer uma explicação rápida desses dispositivos, porque eu preciso de vocês que vocês façam o seguinte: leiam esse artigo, leiam esses parágrafos, leiam os autores que vocês têm em mãos aí, que tratam dessa parte de dispositivos constitucionais, e procurem resolver exercícios que estão no site do Eu Vou Passar. Vocês vão se sentir absolutamente à vontade, na medida em que, lendo o artigo 194 e 195, vocês vão resolver grande parte dos exercícios. Existem alguns alunos, né, no decorrer do curso, que eles perguntam assim: Cecília, se as provas da ESAF, elas abordam predominantemente a Constituição, artigo 94, artigo 95, 201, os outros sobre a saúde e assistência social também, por que a gente estuda tanto detalhe? É porque aí vocês vão prestar atenção em outra coisa. Dentro da prova, vai sempre existir um grupinho de questões que foi, né, elaborado tendo em vista disposições da lei e do regulamento. E concurso, meu amigo, se faz por décimos, se não centésimos. Então, a obrigação da gente é ver tudo: a Constituição, a lei,
o regulamento e o que mais cair na nossa mão nós estamos estudando, tá certo? Então hoje nós ficamos por aqui, eu estou torcendo aí que vocês estão lendo a Constituição, artigo 94, artigo 95, porque na próxima aula nós vamos falar de seguro de acidente de trabalho, né? Falar adiante do FAP, fator acidentário de prevenção, tá? E depois nós vamos dar uma espiadinha numa aula seguinte no artigo 201, que trata do regime geral de previdência social. Então até a nossa próxima aula, gente.